Tem um tempo atrás, uma revista de São Paulo chamada Antropositivo fez uma propaganda não, um vídeo movimento assim, político que tinha vários atores da Globo, várias pessoas de lá de São Paulo principalmente, do Rio eu acho, mas pessoas assim que a gente vê na televisão, falando sobre essa coisa do desmonte cultural. Depois juntei essa impressão também com um jornalista que veio mandar uma mensagem por WhatsApp dizendo que estava organizando junto aqui em Salvador um vídeo em que artistas do teatro estariam no movimento a favor do teatro, digamos assim, não sei qual é o nome do movimento. E eu fiquei me perguntando que teatro, que teatro para eu poder, né, sei lá, porque a favor de que me teatro? Parece abstrato falar em teatro em geral. E depois eu vi que você está num vídeo agora com um bocado de gente totalmente heterogênea. Sim. E aí vocês falam basicamente pela democracia, pelos direitos, pela cultura. Nós somos eleitores, não estamos sozinhos, estamos juntos. E aí eu vendo toda essa heterogeneidade de agrupamentos estético-políticos, né? Eu fico me perguntando assim, qual é o que é a cultura, sabe o que é isso? Tipo, cultura, teatro, assim, o que é estar engajado nisso, assim, essa coisa. Massa, é ótimo, porque é um bom tema. Eu acho, Daniel, que a gente está num tempo em que a gente está procurando se... Eu vou usar essa palavra por falta de outra talvez, se ajudar. Né? Eu acho que a situação está tão complicada que é preciso não levar em consideração as talvez poucas, muitas vezes, diferenças do modo de fazer, do engajamento político que um grupo ou um artista pode ter, ou mesmo até de pessoas que sabidamente, publicamente, têm divergências em alguns campos, né? Desses dos quais a gente está falando. Eu acho louvável toda e qualquer manifestação no sentido de alertar não, porque acho que a gente não precisa estar todo mundo sabendo o que está acontecendo, mas eu acho que qualquer coisa que colabore para a gente dizer, reafirmar, endossar o desmonte que está acontecendo no país todo, o que inclusive não é diferente do que está acontecendo do ponto de vista político na Bahia, porque estão desmontando a cultura na Bahia, no que tange sobretudo, a gestão da Secretaria de Cultura nos últimos anos. Então eu acredito que esses movimentos, eles se sobrepõem, né? Eles se ajudam. A pergunta foi justamente porque a gente participou de um período aqui em Salvador em que surgiram muitos grupos, justamente porque também entrou dinheiro, né? Foi um campo fértil e regado, então surgiram muitas coisas, um movimento até político, estético mesmo, que a gente participou, o Redemoinho e outras. Os próprios grupos mesmo e tal. E naquela época a gente já viu que existiam micropolíticas também, internamente na própria cidade, né? Sim. Por exemplo, quando ocorreu a Secretaria de Cultura começou a se emancipar, começou a ter uma presença política mais marcante dentro da proposta de gestão do dinheiro público, digamos assim. Teve movimentos de certas viúvas de ACM, a gente via que ali já tinha uma política interna também, que estava começando a ruir, e outra que estava começando a nascer, mas ao mesmo tempo a gente está vendo agora que essa que nasceu lá também tomando as porradas agora. Está tomando as porradas, e talvez uma outra coisa esteja surgindo, que é outro tipo de teatro, outro tipo de coisa, que não sei. Não está em nenhum lugar ainda. E não nos compete também ficar falando que é bom, que é ruim, não. Sem dúvida. Mas são micropolíticas. O que eu acho, Daniel, é que tem que vir uma coisa nova, inclusive porque a gente nos últimos 2, 3 anos tem uma mudança radical também do comportamento da sociedade civil. A gente passou por um golpe, a gente está num governo
absolutamente corrupto, que não se sabe como é que não se consegue tirar esses caras. Cinicamente corrupto, na verdade. Já virou um grau de, tipo, saber que se e revelar e mesmo assim continuar. É absurdo. Mas eu fico pensando assim, a gente tá num nível tão grande de ascensão desse neoliberalismo cínico e brutal. E as máquinas estão começando a serem estrategicamente fragmentadas e a funcionalidade delas está cada vez mais difícil. Eu fico perguntando se é historicamente possível sustentar esse tipo de máquina ainda hoje, de órgão tipo a FUNSEB, tipo a Secretaria o Ministério da Cultura, como ele funcionava na época depois do PT, né? Eu acho que é possível, mas isso não está muito fácil nem próximo, eu acho. Eu tenho a impressão de que essa catastrófica aparição de Portugal na Secretaria de Cultura daqui, parece que veio com um certo espírito, eu estou falando em termos estéticos até, assim, vendo os vídeos e vendo ele falando, uma coisa carlista de fundo. Eu não sei, parece que tem um carlismo mesmo no solo soteropolitano. Tem, E que de repente de vez em quando cai uma chuva, uma coisa, germina aquele negócio de novo. E pela esquerda. E vem pela esquerda. Né? Eu concordo. O Fundo de Cultura do Estado da Bahia nos últimos anos assina convênios num determinado valor e executa normalmente uma média de 10 milhões a menos. Então há um convênio assinado entre o governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, e as empresas mantenedoras, que são aquelas empresas que antecipam o seu ICMS, para que aquele fundo tenha o dinheiro, o recurso, para poder repassar aos proponentes que passaram em editais públicos, certo? Então, num número grosso, eles assinam um convênio em que, por exemplo, a Coelba vai repassar 30 milhões e a Oi vai repassar 30 milhões, ou seja, é hipotético, tá? Só para a gente entender. Então tem 60 milhões previstos através de um convênio assinado pelas duas partes. Esses 60 milhões, até o dia 31 de dezembro do ano corrente, do ano em que o convênio é assinado, eles entram para o Estado, na sua conta, no seu tesouro. Só que eles não executam esses 60 milhões. E eles não executam. Não é porque há problemas nos proponentes de documentação, não é porque há também, mas esse não é o motivo, a má gestão do Fundo de Cultura, etc e tal. Eles não executam porque eles não liberam os recursos a tempo de ser processado na máquina pública, que é difícil, e isso é intencional, para que chegue no final do ano e aquilo não seja executado e você perca a cada ano cerca de 10 milhões. Varia um pouquinho. Por quê? Porque eles roubam. Simples assim. Quando eu digo roubam, gente, não é bota no bolso. Roubam porque se há um convênio dizendo que 60 milhões serão destinados ao Fundo de Cultura e no fim e ao cabo esse dinheiro não é utilizado, e quando você lê a matéria na capa do Caderno 2 do Jornal à Tarde, está lá dizendo, governador do estado, e olha, seja qualquer época, com Jacques Wagner era assim também. Faz-se lá aquela matéria linda dizendo que Oi, Coelba, governo do estado, assinam X milhões e tarará, tarará. Isso não corresponde à realidade. E isso, inclusive, assim, eles estão desobedecendo a legislação. Isso é criminoso. Por isso também, sabe, Daniel, às vezes o recado é dado de forma subliminar. Então respeitem os artistas, é também por causa disso. Respeitem os artistas é para não fazerem o que estão fazendo, que é censura, né, de não deixar peças de teatro acontecer, de fecharem exposições de arte. Isso é uma onda, rapaz, se a gente deixar, porra. Sim. Isso, houve um movimento não só de vocês, mas da outra, de sair do Vila Velha por causa de questões logísticas também, né, de ensaio, mas de crescer enquanto grupo e querer... Eu acho. Se emancipar. E eu vejo que a Casa Preta terminou virando, a despeito... acho que o Vila Velha tá, não sei... Depois a gente pode até falar mais sobre isso, como é que tá o Vila Velha, porque para mim é um espaço tão importante quanto a escola de teatro. Sim. Para a cidade, talvez mais. Invariavelmente. Eu digo mais, na verdade. Eu acho que a gente não vai discordar disso. Que é mais importante que a escola de teatro. A escola de teatro forma, mas o Teatro Vila Velha é um lugar de... É um hub, né? É um difusor também, isso. né?
Então, mas a Casa Preta também virou um certo tipo tem uma coisa, Daniel, que eu acho que é um pouco um fenômeno, vamos chamar assim, dos últimos anos. Até tem a gente acabou de produzir um artigo que talvez venha a ser publicado, porque é para um edital lá da UFBA, que é justamente os espaços alternativos. Eu acho isso muito legal, porque o que a gente talvez seja uma das coisas importantes, bacanas, legais e que tem retornos, é a gente conseguir construir alguma forma de interlocução mais aprofundada com esse espaço aqui que está no nosso entorno. E você tem o crack aqui do lado, na Preguiça, que chega aqui, você tem um bairro que já foi mais violento, é bem menos agora, mas é um bairro do centro de uma cidade grande, então tem todos os problemas do lixo, da violência, da dificuldade de estacionamento. E gente, todo lugar, né? A gente aqui, por exemplo, tá tateando para entender qual é o papel desse negócio aqui. A gente vai inventando também a cada dia, né? Sim. A chegada do Aldeia revolucionou a casa, né? Trouxe um outro público, eles têm uma força de trabalho muito grande, eles fizeram do quintal um espaço realmente forte para casa. As pessoas têm a referência da Casa Preta do quintal, muito mais do que aqui em cima. Queria saber, assim, o Vila Velha ele mudou, o Vila Vox, ele mudou bastante internamente. Eu acho que, principalmente em termos de direção e atuação, não sei. Isso eu conversando com Márcia, por exemplo, que foi lá no Festival das Meninas. Sim. E falou sobre isso. Mas a forma com que o Vila Vox foi se transformando internamente, em certa hierarquia funcional. Como é que... Explica um pouco disso, como é que é pra você, porque você foi ou diretor, ou dramaturgo, ou não, ou chamava pessoas de fora. Olha que coisa curiosa, o último espetáculo que eu dirigi do Vila Vox foi em 2004. Ah, é? 1º de abril de 2004. Sim. Eu dirigi os 3 primeiros espetáculos do Vila Vox. Então... Mas diretor de... Mas não tinha uma coisa de é isso. A impressão que dava, e às vezes tem isso. Esse é um grande problema, Daniel, porque, repare, deixa eu ver se eu consigo fechar esse pensamento. Lá no início, né, na criação do grupo, os 3 primeiros espetáculos foram Trilhos do Vila, o Almanaque da Lua e 1º de Abril. Então esses foram os espetáculos que eu, como diretor, fiz. Estou presente nos outros de outras formas, ou texto, no caso do Canteiros de Rosa, enfim, no 1º de Abril depois eu substituí também, né? A gente está sempre, na verdade todo mundo do grupo sempre teve participação em mais de uma área. Cláudio fez figurino de Almanac, que é um figurino lindíssimo, inclusive. Outro dia também alguém falando, cara, aquela peça que os negócios, uma coisa virava a outra, tal. Então, repare, essa referência, eu vou lhe ser muito sincero, eu acho que ela é muito mais por minha atuação fora do grupo, não desligado do grupo, mas fora do ambiente estético do grupo. Sim. Porque quando eu estou aqui conversando com você, eu estou falando do Vila Vox. Sim. Quando me chamam para falar sobre o Maré de Março, eu vou falar do Vila Vox. Quando eu estou brigando por política pública, para, por exemplo, que sejam convocados também, como foi o caso agora, os suplentes do edital de grupos, eu estou fazendo isso como alguém que é ligado ao Vila Vox. Então essa referência da pessoa acaba se confundindo e às vezes não é necessariamente pelo seu trabalho dentro do grupo, né? E isso é bom, por um lado, que eu acho ótimo me relacionarem com essa força ao grupo. Mas ele também é ruim, porque ele inviabiliza, às vezes, o trabalho de quem também está fazendo. Né? Talvez eu mesmo esteja nessa projeção externa, que você falou aí, mas eu me lembro de Márcia, porque eu citei ela, porque ela foi no festival Textos Loucas e Márcio, uma conversa, e falou sobre a vida, sobre o trabalho, e falou sobre o Vila Vox, naturalmente. Sim, claro. Mas eu acho que ela falou da mudança, necessariamente em termos de produção, você está começando a fazer solos, parece. Ela ela está fazendo a Medeia, que é um projeto antigo dela.
Na verdade, do grupo, a montagem que a gente tem do grupo para o ano que vem é a Medea, é o solo dela. E aí todo mundo mesmo, ou nos bastidores, ou fazendo trabalho junto? Ou não também, ou não estando, né? Aí, por exemplo, Diana, que é recém não, mas chegou, não tem tanto tempo. Ela está preparando um show que não é necessariamente Vila Vox. Pode até ser que venha a ser, né? Aí a gente vai fazer no ano que vem, pela manutenção, um trabalho de uma nova criação, que não é exatamente um espetáculo de teatro, ou melhor, não é um espetáculo de teatro, mas que eu acho que é foda para o momento que a gente está vivendo também, que o nome provisório é Curriculum. Que é uma maneira da gente lembrar da gente através das músicas. Porque a gente tem, se há uma coincidência e uma reincidência no Vila Vox, esse nome chama-se Jarbas Bittencourt. Tudo que o Vila Vox fez, absolutamente tudo, tem Jarbas Bittencourt. Né? E surgiu como coro, né? Assim, surgiu como a coro. ideia do Vila Vox surgiu como coro. Um coro performático. Aí eu gosto de terminar com essa pergunta, que é, na verdade, um clichê. Futuro. Parta do Vila Vox e depois vai pro Brasil, se você quiser. Tá mais ou menos parecido, porque o caos tá mais ou menos o mesmo. Tô exagerando. Mas ele tá bem certo. Eu não sei exatamente. Eu, particularmente, tô num momento também muito dividido. Eu tô com essa perspectiva, tô comprando a casa. Isso poderia ter sido junto com o Vila Vox, mas não rolou. Foi feita essa proposta para o grupo num determinado momento para a gente tentar economizar granas, né, que a gente tinha de receber, que pudesse fazer um fundo caixa para dar um sinal e tal, mas isso não aconteceu e eu, pelas circunstâncias, pela possibilidade, acabei entrando nessa sozinho. Então a gente tem o ano que vem 2 revistas, uma sobre festivais e uma sobre Medea, a montagem de Márcia. A gente tem a circulação de 2 espetáculos, que é Passaredo, que é um espetáculo dirigido por Diana, que tem Márcia Fred e a própria Diana no elenco. A gente tem as revistas, como eu falei. A gente tem a criação desse show, que é uma espécie de resumo através da música, mas certamente com cenas que a gente vai fazer, com depoimentos talvez de pessoas que passaram. É um momento para a gente meio que fechar uma tampa de um tempo desse grupo. Ciclo. E aí eu não sei no que isso vai dar. Mas isso traz, tipo assim, expectativas. Esse fechamento que você está falando, um espetáculo assim traz simbologias de mudança. Ou de outras coisas. É como eu vejo. Como é o que a gente vai montar, quer dizer, o Vila Vox não tem uma montagem para 2018. Né? Não vamos esperar um novo espetáculo do Vila Vox. Não vamos nós mesmos, né? Não estou achando que ninguém esteja esperando, não. Eu acho que eu estou esperando só o dinheiro entrar no dia do setorial entrar. Mas assim, como não haverá uma montagem, esse é talvez a criação da gente no ano que vem, né? Porque a Medea já está sendo feita, o solo de Márcia já está em processo e esse coisa não, tem um roteiro assim muito simples, na verdade, um primeiro esboço, e eu acho que a gente vai ter um trabalho muito grande que é revirar essa coisa toda, da qual a gente nem falou tanto, porque não era a perspectiva dessa entrevista, mas de como é que a gente conta a história de um grupo, 17 anos da história de um grupo, através de suas músicas, de suas situações, talvez ficcionadas, talvez não, talvez só documentais, talvez com a participação de antigos, talvez não, a gente não sabe, mas eu acho que é um puta projeto, assim, né? Porque a gente inclusive vai estar muito mais como músicos e cantores, que não somos, eu não sou músico, por exemplo, eu toco violão, mas fazem bem pra caramba. Pois é, mas é isso, né? Quer dizer, é um lugar que talvez inclusive voltar lá para o coro performático, né? De 2001, ainda que aquilo fosse calcado na voz cantada, mas a ideia é que seja um show mesmo, né? Sei lá, não sei qual vai ser a formação, Jarbas que vai dizer, mas talvez a gente monte um baixo, bateria e guitarra e faça um show, sacou? Para contar a nossa história, que de certa forma tem relações com outras coisas também, com momentos políticos, com a história do teatro, com o Vila Velha, com a Casa Preta, com as nossas relações pessoais. É isso. É isso, então, valeu, meu velho. Estamos aí.